Alô, amigos, estamos de volta aqui no Box 21, na Carlos von Coeseles, número 304, com o programa .net. Sempre com as imagens da Agape Vídeo, do Roberto Aguiar. Nossa convidada de hoje é a farmacêutica e também sócia proprietária da farmácia de veterinária de manipulação Vida Animal, né? A Kátia Arneiro Martins. Nós vamos falar sobre uma coisa que cresce assustadoramente, no bom sentido, em todo o mundo. Cada vez mais os pets não invadem, eles tomam conta das nossas residências. Eles começam a fazer cada vez mais parte das nossas vidas. Inclusive, o governo já estuda medidas na área de saúde para permitir formalmente que alguns animais possam compartilhar mais o dia a dia com pacientes em hospitais e clínicas, exemplos que recentemente foram divulgados em todo o Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né? O cachorrinho, aquele que ficou esperando vários dias por seu proprietário, que estava internado fazendo uma cirurgia. Mas, Kátia, já pegando esse gancho, antes de falar da história da vida animal, que, para quem não sabe, é a primeira farmácia de manipulação de medicamentos para animais aqui do Rio Grande do Sul e já está operando aqui no mercado há 10 anos. E não foi a Maria Ângela Amorim que me disse. Eu sei, já tem franquias em vários lugares no Brasil. Mas o que tu acha? E no teu dia a dia, tu percebe essas pessoas que já tratam como filhos, como membros da família, seus pets? Cada vez mais. A gente está vendo uma mudança, eu acho, realmente, de comportamento nas pessoas que hoje têm uma vida muito corrida. Acho que muitos optam por não ter mais filhos, inclusive, né? E estão transferindo, vamos dizer, esse lado, essa amorosidade para os pets, né? Cada vez mais nós estamos vendo os pets se transformando, como tu disseste mesmo, em parte integrante da família. Ele não fica mais no quintal, né? Ele está presente na casa e na vida de cada um cada vez mais, né? Como tu disseste, deste o exemplo deste cachorrinho, a gente vê que inclusive a vida, a saúde mental e emocional das pessoas melhora muito em função da convivência com seus pets. Tem uma história de um filme que foi feito, daí fizeram nos Estados Unidos, o filme da história de um trabalhador japonês, né? Que a história verdadeira, um trabalhador japonês, que o cachorro dele acompanhava ele até a estação de trem todos os dias. Um belo dia ele foi e não voltou. E o cão ficou anos esperando ele lá, né? Ficou anos esperando. E depois houve um filme feito nos Estados Unidos, com Richard Gere, inclusive, né? Em cima dessa história, que comoveu todas as pessoas que foram ao cinema assistir, né? Exatamente por isso, pela lealdade que os pets têm para com seus donos, né? Lá em casa, eu e minha mulher somos muito duros com os bichos. Nós tratamos eles como bichos, tá? Os 2 pastores ainda dormem no pátio, eles têm lá uma casinha para eles. Mas os outros 3, a minha mulher é muito dura, tá? Eles dormem cada um na sua caminha no nosso quarto. Eu vou te contar uma E são comportados, né? Vou te contar uma historinha que nós tivemos lá, uma senhora contando na farmácia que o marido dela estava bastante incomodado com o cãozinho, porque dormia no meio deles, né? E que aí ela disse para ele, olha, tu podes escolher, ou tu continua dormindo assim, ou tu pode te mudar para o quarto ao lado, né? Então, realmente, às vezes, chega ao ponto dos exageros, né? Mas cada vez mais a gente vê os pets inseridos na vida da pessoa, assim, realmente em todos os momentos, né? Mas tu sabe, Kátia, que quando eram menores, os 2, eles ainda dormiam na nossa cama, né? A gente deixava, eles eram pequenininhos. Até que a minha mulher resolveu dar um duro neles, vamos botar eles lá pro pátio, coisa e tal. E daí a gente conseguiu botar eles no pátio, no chão, do lado da cama. Cada um tem a sua caminha, né? E eles são como filhos, né? A gente trata eles muito bem, eles tratam a gente muito bem. Mas eles têm algumas coisas, algumas peculiaridades que a gente... Eles não falam por detalhes, né?
Nós temos não falam com a nossa linguagem, porque eles usam uma linguagem própria que quem é dono de cachorro, quem é cachorreiro, gosta de já bicho, entende perfeitamente. Mas assim, eu tenho um fato que eu gosto de relatar muito. Há uns anos atrás, um dos cães, é o Sig, um pretinho que dorme conosco no quarto, começou a bater na minha mulher. Bater com a pata. Ela na cama, deitada, dormindo, e ele batendo. E puxava e batia, mas o que está havendo? Bom, ela chegou, vai ver, ele está com dor de barriga, quer fazer xixi, alguma coisa, foi lá e abriu a porta. E achou que ele ia descer a escada correndo para fazer xixi, porque ele já tem esse hábito. Qualquer um dos nossos cachorros, quando tem vontade de fazer xixi ou cocô, eles pedem, chamam e vão lá fora. Dificilmente fazem em casa. Daí ele chegou, virou no hall assim, e começou a bater na porta do quarto do nosso filho. E batia na porta, no trinco, assim, com a pata, e a minha mulher abriu, chegou, foi lá e viu o nosso filho estava ardendo em febre. Tá? Então, foi um negócio que nos marcou muito. A minha mulher é psicóloga, então, um negócio que nos marcou muito a sensibilidade do cachorro para isso. E volta e meia, quando alguém está doente ou está amolado, eles vêm, ficam, lambem, ficam do lado, percebem. Percebem totalmente. Eles têm essa linguagem que não é a mesma nossa, mas que eu acho que em alguns momentos, como tu estás relatando, é mais sensível até, né? Eles captam uma energia, uma coisa, e procuram sempre estar nos auxiliando. Dizem que os gatos, inclusive, limpam os nossos miasmas, o nosso cansaço, sabe? Aquela coisa que eles fazem entre as pernas das pessoas. Eu já li algumas coisas sobre isso, que isso seria limpando a pessoa de toda a carga que ela teve durante o dia dela, para que ela fique melhor. E quantas vezes a gente vê, já teve relatos de algumas coisas em que as pessoas às vezes estavam adoentadas e de repente chegaram em casa, começaram a fazer um carinho, etc, no pet, ficaram muito bem, e o petzinho depois teve um probleminha, ficou meio adoentadinho, meio coisa, e depois passa, né? Mas eles têm essa generosidade, eu acho até, de fazer essas trocas com a gente para que nós possamos ficar cada vez melhor. Isso no nosso dia a dia na farmácia, a gente ouve muitas histórias, né? E que vem trazendo essas coisas que para a gente cada vez mais vai nos fortalecendo essa crença de que realmente a linguagem deles não é a nossa, mas é muito poderosa. Um tempo atrás eu também vi uma reportagem na Inglaterra, acho que saiu até no Globo Repórter, de uma senhora que tinha problema de pele, ou de câncer de pele, uma coisa assim. E o cachorro dela percebeu isso antes dos médicos e lambia, e daqui a pouco ia lá e urinava no pé dela, na perna dela. Lambia e urinava. E ela começou a ficar brava, coisa e tal. Daí identificaram aquilo, e que aquilo ajudou a curar, fez um tratamento. Porque a gente vê o cachorro volta e meia se lambendo e lambendo os outros cachorros, né? Então, é um troço muito interessante essa natureza, principalmente do cachorro, que eu lido mais com o cachorro. Eu nunca tive assim, uma grande intimidade com os gatos, né? Mas os cachorros nos fazem muito felizes. Apesar de ter uma danadinha lá que chegou perto da gente, é a menorzinha, aquela que tu menos dá, tu chegou perto da gente, ela vai dar uma mordidinha, porque ela acha que tu vai fazer alguma coisa, né? Tem cachorro que reage assim, né? Eu acho que nem é porque ela acha que vai fazer alguma coisa, mas é porque principalmente esses pequenininhos, eles parecem que são mais carentes, eles são extremamente ciumentos, eles não aceitam dividir com os outros. Então ela vai fazer isso para mostrar que ela não está muito satisfeita, que tu está dividindo a atenção dela com os outros. Está cumprimentando os outros, sabe? É bem interessante. Como nós, humanos, né, tem toda essa gama de sentimentos, inclusive, entre os bichinhos também. E aí a gente, lá, assim, ouvindo essas histórias, vai percebendo isso, que tem aqueles que são extremamente ciumentos, tem aquele que sabe dividir, tem aquele que é extremamente carente, sabe? Aí a gente vai vendo, assim, que esse universo não está presente só na nossa raça, vamos dizer, humana. Está muito próximo também nos nossos companheiros, né? Mas, Kátia, uma das piores missões para quem é proprietário de um pet é na hora
que tem que dar um remedinho para eles. Bah, mas é uma coisa. Nós temos, eu e minha mulher desenvolvemos técnicas assim para enganar. Para isso é salsicha recheada, é um bolinho, coisa e tal, vai lá e mistura. Mas não dá certo. O Sig, que é o mais velho, o senhor da casa, ele já aprendeu que tem que tomar remédio. Olha, tem remédio, ele não gosta, ele se vira, coisa e tal, mas daí eu abro a boca dele, boto lá dentro, ele come e já olha para mim, não vai dar o biscoito? Daí eu dou o biscoito para ele já sabe que ele toma o remédio. Já a outra parceira dele, inicial, que são 2 que vieram para nossa casa 10 anos atrás, o outro está só há 2 anos conosco, 1 ano e meio, que é a menorzinha, que é a mais ciumenta, que veio da minha tia quando ela faleceu. Mas a Winnie, tu pode fazer o que tu quiser. A salsicha, ela come toda a salsicha e tira o comprimido. Compra comprimido palatável, ela não come. Não, mas não tem jeito. E mais, ela desenvolveu uma técnica de botar embaixo da língua ou do lado dos dentes. Inclusive, tu dá um biscoitinho para ela, daqui a pouco ela vai gospe fora o biscoitinho. Um dos motivos da gente ter desenvolvido isso, exatamente por toda essa carência, mas é porque eu tinha uma cachorrinha que ela tinha essa técnica desenvolvida. Ela conseguia, tu dava dentro da salsicha. Escondia os remédios. Ela comia a salsicha e cuspia o remédio. E tu segurava a boca, ela ficava ali um tempão. Aí tu pensava, agora engoliu. Quando tu soltava, ela cuspia o remédio. A gente disse, gente, nós tem que descobrir alguma coisa. Mas, Kátia, já chamando o que nós vamos conversar no próximo bloco, tu vai nos explicar o que vocês, tu e a Daniela, criaram na vida animal, que são esses medicamentos que vocês fizeram de um jeito que o cachorro, o gato, outro, tartaruga, né, passarinho, tudo, vocês fizeram lá um negócio que eles gostam, acham, mas é remédio. Né? Exatamente. Nós vamos então, o Roberto Aguiar, que está ali, não sei o que está vendo com ele está sinalizando, está com algum problema, ele faz uns sinais, coisa e tal. Um dia eu vou botar isso no ar para as pessoas verem o que tu faz. Tá? Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Rua Carlos von Koseritz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Nós estávamos falando das técnicas que os proprietários de pets têm que desenvolver para dar um remedinho para um bichinho. Agora, para um gato, para um cachorrinho, tudo bem. Para um passarinho, vai lá. Mas para tartaruga e para outros bichos, então, tu começou com o teu problema, sim, criasse uma tecnologia, se pode dizer assim, para dar os remédios para eles, e daí desenvolveu. E vamos contar um pouco dessa história e a linha de medicamentos que você já tem na vida animal para os pets. Bom, nós, em função dessa dificuldade, então, né, e a Daniela, ela tinha um passarinho na época que também precisou tomar medicamento, e aí como é que divide um comprimidinho em doses infinitesimais para poder dar para o passarinho? Então, em função das nossas dificuldades, quando surgiu essa... Nós já tínhamos uma farmácia de manipulação para humanos, né? Então, na nossa farmácia, a gente começou a tentar ver o que a gente podia fazer. E, neste momento, surgiu essa lei que ia ser separado, então, farmácia de humanos, farmácia de veterinária. Em função disso, a gente resolveu investir, porque a gente sentia essa necessidade para os nossos pets, né? E aí, para o passarinho, a gente começou a desenvolver xaropes, onde a gente conseguia, então, diluir aqueles comprimidos, coisas assim, em doses capazes do passarinho tomar, porque poderiam ser dados em gotas, né? E fomos buscar sabores que pudessem ser colocados ali para ficar mais palatável, para agradar o passarinho. A tartaruga, né? E aí o coelho, e aí toda essa gama de... O hamster. O hamster, tu entende?
E aí, daí também, em função disso, a gente foi desenvolvendo xaropes para animais, vamos dizer, como gato, cachorro, também é utilizado. É uma forma boa para aqueles que não aceitam, vamos dizer, nem o pellet, né, que a gente chama, essas raçõezinhas, a gente chama de pelletzinho, que dá para colocar sabor, nem os comprimidinhos. Porque o xarope, tu consegue colocar numa seringuinha, coloca do lado da boca e ele engole, né? Mas isso é uma coisa um pouco traumática para o bichinho também, porque a seringa ele sempre associa ao quê? A um remédio, né? E nós queríamos que ele pudesse sentir prazer em estar recebendo aquele remedinho e não essa angústia. E aí a gente desenvolveu isso que nós chamamos de pellets palatáveis, que nada mais é do que uma raçãozinha, né? Em que tu vai colocar mais um saborzinho ainda e vai misturar o remédio ali. E a maioria dos animaizinhos, tu disseste que o teu é um dos que não é muito favorável a isso, né? Mas a maioria dos cachorros, principalmente, aceitam muito bem e tomam como se fosse um agrado aquilo ali. E aí diminui para ele também a ansiedade na hora de tomar o medicamento, né? E aí para os gatos, que às vezes não são muito temperamentais, não aceitam muito nem os pellets, e às vezes também o xarope, o gato, ele é um bichinho meio diferente dos outros, ele espuma, às vezes, tomando xarope. Tu coloca o xarope, ele espuma e perde o medicamento. Aí a gente foi buscar uma outra forma, são chamadas o gel transdérmico, onde tu vai incorporar, né, o remédio naquele gel e vai aplicar na orelha ou na virilha. E aí a absorção vai ser por aí, né? E aí tu vai tirar, vamos dizer assim, essa dificuldade de dar o medicamento pro gatinho. Só que a única desvantagem disso é que isso só funciona para doses pequenas, porque a gente não tem como colocar dosagens muito altas, não há absorção para isso. Mas vai se buscando, dentro daquilo que é possível, né, diminuir essa angústia do bichinho. E para os gatos, então, isso funciona super bem. E para os cãezinhos, esses pellets palatáveis, aí a gente foi desenvolvendo e aí foi buscando outros sabores. Hoje a gente conta assim com acho que uns 10 tipos de sabores diferentes, né? E aí consegue, tá ficando enjoado de um, vamos passar para outro, e aí a gente vai conseguindo manter por bastante tempo isso pro bichinho, né? Ô, Kátia, nos passa alguns exemplos de medicamentos que... Bom, tem medicamentos que os animais têm que tomar, os pets têm que tomar algumas vezes por ano. 4 vezes por ano, 2 vezes por ano, tá? Mas dá alguns exemplos de medicamentos que vocês têm, porque existe no mercado tradicional, né? Então, eu tenho problema com o tradicional, vamos recorrer à vida animal lá. O que vocês têm em linha de produção normal? Vamos dizer assim, ó, linha de produção, farmácia de manipulação não pode fazer. Não, mas não, mas assim, o que é normal? Se trabalha muito com antibiótico. Tá? Antibiótico é uma coisa bastante utilizada no nosso dia a dia, exatamente pela dificuldade das dosagens, porque tu tens padronizada, mas os animaizinhos, cada um tem um peso. Né? Meio comprimido, 1/4 de comprimido. Às vezes tem que dar 1/8 de comprimido, não tem como partir isso, tu entende? São animaizinhos, os Yorkshire, por exemplo, são muito pequenininhos, né? Então, na hora de dar isso... Então, antibiótico está presente no nosso dia a dia lá, né? E muito feito nos palatáveis, porque o antibiótico, normalmente, ele tem um gosto muito ruim e o animalzinho não gosta. E aí, com o palatável, mascara o cheiro e eles comem super bem, né? Aí, a pessoa que vai no seu médico veterinário, ele faz a receita do médico veterinário ali para o antibiótico, é a mesma coisa para o humano, né? É antibiótico, né? Tem retenção, leva lá e daí tu faz o palatável. Exato. Muitos medicamentos para cardíacos, né? Nós temos no nosso dia a dia o uso contínuo, para pancreatites e problemas assim de fígado, porque os medicamentos esses comerciais, eles com tempo de uso, eles podem trazer esse tipo de dificuldade, né? E aí a gente consegue fazer esses medicamentos de uso contínuo, assim, né? Por exemplo, o Benazepril é um medicamento para o coração, né? Que o nome comercial dele até é o Forticor, se faz
tem todos os dias, tu queria saber alguma coisa regular, todos os dias nós temos no mínimo 4, 5 receitas de benazepril para serem feitas, né? E podendo fazer dessas formas, no xarope ou no palatável. Sai muito, muito, muito. Ainda mais porque como são dosagens muito pequenininhas, né? A gente ali consegue ter uma segurança bastante grande na concentração. E aí, então, facilita muito. É para dar um grãozinho, ou 2 ou 3 ali, dependendo do tamanho do pet, o médico vai... Porque assim, o médico veterinário vai pesar o cachorrinho. Vai saber, ele tem 1,3 kg. E vai passar todas essas informações para vocês, vai passar a prescrição e tu faz o tamanho, né, para aquele cãozinho. Uhum. Nós temos, por exemplo, de pellets, tem 3 tamanhos. Tem um que é bem pequenininho, um intermediário e um maior. Exatamente por essa diferença, né, no tamanho dos animaizinhos, né? Mesmo o tamanho sendo... são 3 cachorros que estão levando pellet pequeno, mas pode ser dosagens diferentes do medicamento. Dosagens diferentes do medicamento. Claro, vai ser específico para cada um. Essa é a grande vantagem, eu acho, da farmácia de manipulação, porque vai ser específico para aquele animalzinho, né? É uma coisa totalmente direcionada para o bichinho, então vamos dizer assim, aquela prescrição vai ser feita exatamente na dosagem que ele necessita, né? Ô, Kátia, cachorro, gato, passarinho, papagaio, tá tudo bem, são normais, né? A gente tem em casa, né? Peixinho, né? Vamos lá. O que foi mais inusitado que apareceu para vocês fazerem, né? Olha, nós já tivemos ferret, que é um bichinho assim que não são muitas pessoas que têm, porque eu acho que eles são um pouco brabos, né? E já tivemos como é o nome? Né, parece um lagarto, agora eu não estou me lembrando. Pois a Daniela falou que fizeram para um lagarto. Para um lagarto, ele a gente chama de lagarto, mas ele tem um outro nome específico. Esse aí eu acho que foi o mais inusitado. Assim, o pessoal tem em casa? Tem em casa, sabe? É um bichinho de estimação. Tem gente que tem cobra em casa. Cobra, pois é, né? Cobra nós nunca tivemos, mas o lagarto sim. Esse aí foi, eu acho que o mais inusitado que nós tivemos. Tartaruga comum? Tartaruga comum. Pequenininho ou grande? De todos os tamanhos. De todos os tamanhos. As tartarugas, elas até já são bastante comuns. A gente vai desde do hamsterzinho até o cavalo, né? Porque esses cavalos de corrida, cavalo de estimação, a gente trabalha bastante com eles. E o cavalo, para quem não sabe, tem um grande problema, né? Ele, por natureza, ele é diabético, né? Tem que se cuidar bastante. No açúcar. No açúcar. Mas isso aí a gente, sempre que vai ligar um paciente para lá, nós vamos perguntar, o seu animalzinho tem algum tipo... Exatamente, algum tipo de problema com ração, tem alguma restrição alimentar, né? Com sal, com coisa assim, é diabético, tem problemas com açúcar, exatamente para que se faça o medicamento para realmente ajudar, né? Tirando tudo aquilo que possa ser prejudicial ao animalzinho. Então a gente desenvolveu xarope, a maioria com açúcar, porque é docinho, eles gostam, mas tem o xarope para o diabético, que não vai ter nada de açúcar, né? A raçãozinha que se usa normalmente é uma ração normal, assim, mas para aqueles que têm dificuldade com sal ou com alguma restrição de alimentar, nós pedimos para o proprietário trazer a sua própria ração e vamos fazer o medicamento com a ração do próprio proprietário, para que o animalzinho não saia da sua dieta, né? Tudo isso é possível de se fazer, né? Também, assim, uma coisa que se trabalha bastante, porque como a gente estava comentando na parte do comportamental, que os animaizinhos, até por conviverem mais dentro das nossas casas, eu acho que estão desenvolvendo bastante, ou está aparecendo, não sei se eles já tinham e nós estamos notando mais, a parte do comportamento está sendo bastante tratada também nos pets, nos animaizinhos, inclusive com os de florais, de homeopatia, né? Que era uma coisa que era mais restrita antes para a área de humanos. Está se tratando muito bichinho também nessa parte comportamental, com floral, com homeopatia. Os veterinários estão buscando se desenvolver nessa área também, né? Está havendo uma troca muito bonita, eu acho, né? Em função do bem-estar do animalzinho.
O Kátia, um dos problemas de proprietários de pets em geral, principalmente cachorro e gato dentro de casa, é a questão da pulga. E tem muitos que são alérgicos à pulga. Mas, olha, onde tu menos espera, um cão de raça, ele é alérgico. Ele tomou uma picadinha de pulga, ele entra em surto. Tem alguma coisa para isso já? Foi bem interessante, porque sem querer eu falei nas homeopatias, né? A homeopatia ela é muito utilizada para esse tipo de situação, porque se consegue trabalhar em cima não do sintoma que o animalzinho está tendo, mas desse diferencial que ele tem de ser alérgico àquela determinada situação, a pulga. Então existe um medicamento chamado, inclusive, na homeopatia, que é utilizada para esses animais que têm esse tipo de alergia, né? Por quê? Porque ele vai ajudando a fazer com que esse animal vá se dessensibilizando, né? Até que chegue um momento que essa pulga não cause mais esse transtorno, né? Que antes seria para o animal. Então, a homeopatia é bastante utilizada para essas situações, assim, de alergias, de coisa. E aí se evita de estar dando corticoides, né? Que são medicamentos que podem trazer um prejuízo, como a gente tinha falado aqui antes, para rins, para fígado. Então, a gente vai diminuindo esse problema da toxicidade também, né? É bem interessante, bastante utilizado nesses processos. Processos de pele, né? Muito utilizado a homeopatia. Bem, estamos terminando a nossa conversa aqui com a farmacêutica Kátia Arneiro Martins, que é uma das proprietárias da farmácia veterinária de manipulação Vida Animal, que fica ali na 24 de outubro, 1258. E o Roberto Aguiar está botando, é o 3061-1909, é isso? Exatamente. www.vidaanimal.far de farmácia.br. Muito obrigado, Kátia. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando sobre a nossa paixão, não é? Porque a gente começa como profissão, mas não tem como não se apaixonar. E nós temos o privilégio, eu acho, de trabalhar numa profissão em que nós somos apaixonadas pelo que nós fazemos e nos sentimos estimuladas a cada dia estar buscando coisas melhores, estar buscando coisas que possam vir de encontro à satisfação maior do nosso cliente, né? E fazer com que o bichinho possa cada vez mais se sentir feliz dentro da situação que ele tem, mesmo com a doença, precisando tomar um remedinho, que ele possa ficar melhor dentro dessa dificuldade. Tá bom. Muito obrigado, Kátia. Esse é o Ponto.net.